Salve, salve, galera! Mais um podcast Planejando Bem. Que mal tem? Eu sou o Bruno Toledo Felipe Bornelli. E... Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, porque hoje vai ser uma loucura isso daqui. Vai ser um episódio muito divertido. Para quem conhece Previdência Privada, para quem não conhece, para quem já ouviu falar ou para quem é um bicho de sete cabeças, pare nesse vídeo e nesse áudio no Spotify e escute o que esses dois malucos vão falar. Hoje a gente vai tentar desmistificar a maioria das confusões e mitos que tem sobre previdência privada e principalmente explicar Pessoas algumas, que confundem confusões confusões que foram geradas por conta da Previdência Privada. com relação ao seguro de vida, né? Exatamente. Muita gente confunde seguro com previdência e a gente vai acabar com isso de uma vez por todas neste episódio. Foi tipo o negócio do Aqui Agora, né? Com o Gil Gomes. Acompanha as confusões dessa turminha do barulho. Exato. Irmão, por que ela nasceu? Então, a previdência privada, ela nasceu por um... Vamos chamar de outro nome, a previdência complementar, né? A previdência complementar, ela nasceu com um objetivo muito específico. E acho que bem claro, complementar ou suplementar a previdência do Estado, que hoje é o INSS, né? É uma alternativa para as garantias que o Estado proporciona ao cidadão. Como a gente vive no Brasil, não existe garantia do Estado. A gente não consegue contar com muita coisa, então não tem por que você correr esse risco, né? Então as pessoas, elas percebendo que talvez o INSS no final da sua vida não fosse suficiente, talvez por exemplos em casa, talvez por conseguir fazer uma matemática básica, eles começaram a ir atrás de formas complementares de ter uma tranquilidade lá na frente, né? Granas que fossem suplementar, granas que eles já receberiam por direito do Estado, teoricamente, né? Aí tem tanto de reforma da Previdência, tanto de coisa, e cada vez fica mais difícil a gente contar com isso. E seguindo a lógica aí, a gente não vai contar, né? Não dá. Se Deus quiser, nem nós, nem nenhum de vocês que está escutando em casa vai depender do INSS lá na frente. Esperamos Esse é o que não, objetivo. porque vocês estão se planejando melhor por causa disso, né? Estão planejando bem por causa disso. E aí, quando a gente olha para a forma de complemento de previdência, né, forma de você ter uma tranquilidade no futuro, há muitos e muitos anos são feitos de diversas formas, né? Então, você já ouviu daquele tiozinho que tem 6 casas de aluguel, então ele recebe aluguel de 6 casas. Aquele tiozinho interior que a rua inteira é dele. A rua inteira é dele, então, tipo, essa, queira ou não, é a forma que ele complementou a aposentadoria dele, ou é a aposentadoria dele, né? Sim. Porque talvez ele não tenha contribuído e tudo mais. Então, essa é o futuro dele, né? Assim que ele está recebendo a grana lá na frente. E hoje, as pessoas podem fazer isso de outras formas. Então, você pode também colocar sua grana para poder investir, né? Você pode fazer investimentos a longuíssimos prazos, pensando realmente numa terceira idade, né? Numa aposentadoria. Você pode ir atrás de previdência privada. Perceba que a gente deu 3 exemplos diferentes, com o mesmo objetivo, que é você estar tranquilo na terceira idade, e a gente só chamou de previdência privada o último, porque aqui a gente não está falando de conceito. Exatamente. A gente está falando de produto. Previdência privada, ela é um produto. Tem pessoas que olham para a previdência privada, olhando para o futuro, como se fosse um conceito de se planejar melhor. E o Fê acabou de dar um exemplo aqui do tiozinho lá, que a rua inteira é dele. Porra, esse cara tem a previdência privada dele. A previdência privada dele são as casas dele. Exatamente. Tipo, agora, com a maior facilidade que as pessoas têm de encontrar informação do que fazer com o dinheiro delas, todo mundo tem condição de ter uma baita previdência privada. E isso não significa que ela vai ter um produto de previdência privada, entendeu? Produtos de previdência privada são PGBL e VGBL, né? São produtos com características jurídicas muito importantes. Então, se alguém um dia te perguntar, você tem uma previdência privada? Se você não tiver um PGBL ou um VGBL, você não tem, né? Sim. Porque quando a gente vai conversar com os nossos clientes, a gente sempre levanta esse tipo de questionamento, porque são garantias que você tem, né? De uma forma ou de outra. Então, às vezes o cara fala assim, eu tenho previdência privada, tem tantos mil em FII. Ô, brother, se você tem tantos mil em FII e você chama de previdência privada, por que você acha certo você chamar de previdência privada e o tiozinho que tem as casas... Não, eles são casas de aluguel. Sim. E no teu caso é previdência privada. Não, você também não tem. Você está se planejando, você tem jeito de ter uma complementação, né, um complemento, né, na tua renda futura, da mesma forma que o tiozinho, né? Com aluguel, você também tem os aluguéis, rendimentos do FII, como você pode ter rentabilidade de diversos outros produtos financeiros. Só que o PGBL e o VGBL são, de fato, uma previdência privada. A previdência privada, assim, da parte técnica, Fê, cara, ela é um investimento por assinatura. Sim. Só que ela é conduzida para um outro viés, para as pessoas terem
uma renda passiva lá na frente, quando elas forem parar de trabalhar. O objetivo está muito claro, né? Assim, exatamente. Ele já é vendido com destino, né? Então assim, até para separar um pouco as coisas, todas as previdências privadas, elas são regidas pela SUSEP, porque quem administra são instituições de previdência e seguradoras. Sim. Entendeu? Ela não vai para a carteira financeira de um banco ou de uma instituição financeira. Entendeu? Então, só aí você já, percebe que tem alguma coisa diferente. Né? Tem alguma coisa diferente. E além disso, assim, características, que a gente falou de características jurídicas importantes. Né? Características jurídicas de uma previdência privada. Ela tem características jurídicas muito similares a um seguro de vida. Então, por isso, você também tem essa confusãozinha. Ele tem empenhorabilidade e não é considerado no inventário. Ou seja, você pode usar um PGBL, um VGBL, o saldo que você tem ali, né, a sua família pode utilizar, para poder garantir o pagamento do seu inventário. A gente vai ter episódios a respeito só sobre inventário. Só sobre inventário, mas é só para vocês entenderem que não entre em espólio. Por isso que tem que colocar um beneficiário numa previdência. Exato. Sim, todos os seus outros investimentos, toda essa grana que você tiver colocado, seus FIIs, o que você quiser, suas casas de aluguel, elas vão entrar no seu inventário. Elas não podem ser utilizadas para garantir que a sua herança vai ser destinada à sua família. Agora, o PGBL e o VGBL, ele não entra nessa conta. Ele pode ser utilizado para pagar. Então, essa é a primeira característica jurídica. A segunda característica jurídica é a empenhorabilidade. Da mesma forma que o seguro, hoje a gente não tem jurisprudência que declara que um produto previdenciário ele pode ser tomado numa ação judicial. Passivo bloqueio judicial. Exato. Isso também tem essa garantia jurídica. Então, você faz isso pensando em garantias que você está realmente construindo de forma bem blindada, assim, né? Para o futuro. Né? Então, essa é basicamente a diferença entre um produto de previdência privada. E tem até mais um negócio, Fê. Quem tem PGBL, tem isso mesmo. Você consegue abatimento na sua declaração de imposto de renda. Então, o que você tem de renda declarada anual, quando você vai fazer a sua declaração, se você tiver 12,5% dela, 12,5% aplicado em PGBL, você consegue o abatimento desse valor na sua declaração de imposto. Mas, bom, a gente vai falar mais pra frente do que acontece com esses 12,5% que muitas vezes viram 200%. A gente vai entrar nessa seara com um pouco mais de detalhe, mas a questão era essa. Então, assim, a gente explicou um pouquinho para vocês o que é uma previdência complementar, né? Que é para complementar, no caso, o INSS, ou se você nem tem isso, é para você ter uma garantia, né, lá na frente. Sim. E aí a diferença entre produtos previdenciários, de fato, com outros produtos financeiros que vão tentar ter o mesmo objetivo, que é te garantir alguma tranquilidade lá na frente, quando você não tiver ou não puder trabalhar mais, não conseguir trabalhar mais, você tem uma renda passiva, né, alguma coisa. E a gente explicou que são produtos específicos, VGBL e VGBL. Então, a partir do momento que a gente já tentou desmistificar um pouco, né, a gente já deu uma limada e bastante, já cortou bastante aresta, a gente tem dois tipos de previdência privada. Então, a previdência privada pode ser aberta ou fechada. Né? A fechada é normalmente o primeiro contato que as pessoas têm com o produto previdenciário. Tipo, quando você entra numa empresa... Eles te oferecem uma caralhada de coisa. Você preenche lá um formulário, eu lembro que era o kit. O kit é admissão. Aí chega lá, você tá preenchendo uma cacetada de coisa, e previdência complementar. 100% das pessoas se confundem, porque elas têm 18, 19 anos no primeiro emprego. Sim. E aí, se confunde até depois de velho. Não, normal. E aí ela pergunta pra pessoa da RH, mas esse aqui. Perguntava, né? Porque agora é tudo digital. Mas isso aqui é uma previdência que você contribui, X valor. Complementa com alguma coisa. Normalmente, né? Assim. Sim, normalmente é assim. A empresa complementa com o restante. É um negócio que, olhando dessa maneira, é legal pra cacete. Parece super legal, né, mano? Tipo, você destina uma parte do teu salário pra complementar a sua previdência, a empresa, gente boa que dobra, ou coloca mais uma parte, ou coloca o mesmo tanto. Então, assim, você aumenta sem você fazer muita coisa. Você dobra suas garantias. Pode ser que você dobre, né? Se o seu acordo foi esse. Só que todo investimento tem risco. E esse não é diferente. Qual que é o risco? A sua permanência na empresa, irmão. Está diretamente atrelado à tua permanência na empresa. A sua permanência na empresa. Por quê? Existem prazos para você conseguir fazer a portabilidade tanto do que você colocou quanto do que a empresa contribuiu junto com você. Só que se você é demitido ou você sai da empresa antes desses prazos... Que são extremamente variáveis, depende eu não vou falar de tipo de prazo aqui. Quem consegue fazer isso agora? Eu posso falar do meu, porque quando eu saí do banco, era 10 anos. Não é irrisório, né, mano? É tipo, teoricamente 1/3 da tua vida produtiva. Exatamente, velho. Eu entrei com 22, saí com 32. Tipo,
Tinham 2 tipos de prazo, pelo que eu lembro. Tinha o prazo que, para eu poder fazer portabilidade... Para outra empresa, para outro banco. Né? Porque o que acontece? Ela sai do fundo fechado e você tem que transferir ela para um fundo aberto. E você pode ir para outra empresa e levar também. Você pode ir para outra empresa e levar também. Aliás, nossa, é uma burocracia do cacete para fazer esse negócio, mas tudo bem. Então, beleza, eu saí do banco, levei ela para um fundo aberto. Ok. Eu não queria. Eu queria resgatar. Mas a única maneira de eu não perder o que o banco contribuiu, cara, era fazendo portabilidade. Entendeu? Se eu fosse resgatar, velho, eu ia perder um puta do dinheiro. Um puta do dinheiro. Basicamente, tudo que a empresa contribuiu. E ainda, o imposto era muito mais alto do que o regime regressivo que eu tava. Regime regressivo, gente, é que você começa pagando com uma alíquota X e ela vai diminuindo. Só que... Posso até me antecipar numa parte do... Pode? Quando você contribui mensal na sua previdência, você sempre vai entrando na alíquota antiga, na primeira, que é de 35%. Entendeu? Então, a última de 10, que é após 10 anos, nunca vai ser de 10. Porque sempre vão ter contribuições que foram feitas mês a mês, que a hora que chega na hora de resgatar... Cara, para todo mundo entender, tipo, isso é o que você... É meio que o pedágio para você poder sacar. Exatamente. Dizer, tá? A hora que você chega para poder resgatar, o imposto é muito maior que 10%, velho. Porque tiveram diversas contribuições de 35%, tempo, sim. Que foram virando 30%, 20%, 25%. Sim. E isso foi o teu caso no banco? Foi o meu caso no banco. Cara, pode ser que aconteça com um monte de gente que esteja assistindo ou escutando isso daqui. Então, eu fui meio que obrigado a fazer portabilidade... Pra você não perder. Pra não tomar mais na cabeça ainda. Pra não tomar mais na cabeça. Entendeu? Só que, porra, imagina alguém que é demitido com uma mão na frente e outra atrás, cara, precisa de dinheiro e tal. Tudo bem, vai ter FGTS, vai ter um monte de coisa, mas, porra, isso era mais uma garantia que ela poderia ter. Sim. Mas não. Às vezes a galera fala assim, porra, não, mas se eu colocar, a empresa vai colocar, vai compensar. Pô, mas se você sair só com a grana que você colocou, teria sido muito melhor pra você tirar a possibilidade de escolher o que você queria fazer com essa grana, né? Porque às vezes você pode colocar em locais que vão te dar uma rentabilidade muito maior e você tem mobilidade desse dinheiro, porque o dinheiro é seu. Exatamente. Agora, quando você contribui dessa forma meio que compulsória, né? Vamos falar assim, porque tipo, você deu sai do seu lerite o dinheiro. Sai direto, né? Sai direto, não é uma escolha que você tem. Por mais que a empresa esteja dobrando ou complementando, o que seja que esteja no teu contrato, esse é um dinheiro que vai ficar travado, você não tem nada que você possa fazer sobre ele. Pode mexer, e pode ser que todo benefício que você está levando disso, que a empresa complementar, você não consiga ter acesso a ele. Por motivos contratuais. Que eu acabei de falar, exatamente. E você falou um negócio que é foda, Fê, porque normalmente fundos de previdência fechada, eles têm um posicionamento muito conservador no fundo que eles estão aplicando. Um pouco antes eu saí do banco, eu já tinha uns demonstrativos de fundos com um pouco mais de risco, com uma característica um pouco mais moderada e agressiva. Só que uma porcentagem, né? É uma porcentagem muito pequena, cara. Muito pequena. Então, o que você falou... que não tá na tua mão, né? Essa decisão. Essa decisão não tá... Não, você até pode escolher querer colocar nesses fundos... Então, mas no máximo, essa é a porcentagem, tá ligado? O resto exatamente. Tá não tá na sua mão administrar a distribuição dessa carteira. Que dá uma grana que é sua. De uma grana que é sua. Entendeu? Bom, aí vem as previdências abertas. Com relação, acho que a previdência de empresa, acho que é muito menos isso. Não tem muito segredo. É legal, mas... Resumindo, você vai colocar, a empresa vai colocar, só que você tem que fazer carreira lá para poder fazer valer a pena. Leia muito bem o contrato. Eu lembro quando a minha irmã foi oferecido para ela uma previdência privada, ela me ligou. Eu falei, Poliana, a primeira coisa que eu preciso é o contrato. Né? É o papel que os caras te mandaram. Ela me mandou uma apresentação. Eu falei, não é isso. Eu preciso ter as regras, eu preciso ter as regras, eu preciso ter as condições da tua previdência. Aí ela conseguiu a muito custo, né? Isso não é tão fácil, né? Como o PPT que os caras mandaram, que é tudo bonito, lindo, maravilhoso. Aí eu falei, pô, não, isso aqui fica de olho nisso, fica esperta. Por causa disso. Eu falei assim, a mulher falou assim, não, mas eu tô pensando em ficar aqui muito tempo. Eu falei, pô, você pode, tá, mas às vezes a empresa não tá pensando em ficar com você todos esses anos. Exato. E aí você vai se ferrar do mesmo jeito. Então, não é a decisão errada, entendeu? Assim, até pelos benefícios da empresa complementar. Mas tem que saber onde você está se metendo. Sim. Tem que saber onde você está se metendo. Porque muitas vezes você se empolga, você fala, pô, vou colocar uma puta grana no meu salário que eu não preciso me preocupar em guardar dinheiro, a empresa vai fazer isso por mim. Ufa! Cara, você tomou no cu, às vezes. Entendeu? Não. Sim. Que tem muita... Isso é um... Sim. Fala, porra,
a pessoa fala, cara, eu não tenho costume de guardar dinheiro, a empresa vai guardar pra mim, vai me ajudar, já é uma mão na roda, né? Porra, muito mais fácil, obrigado, te amo. Você aproveita da dificuldade que as pessoas têm, que elas não querem melhorar, né? Que é, tipo, exatamente. Cuidar melhor do seu próprio dinheiro. Então, pô, beleza. Aí você tem essa previdência fechada, que são de fundos fechados de empresa, e aí você vem pra segunda opção, que às vezes você não é um CLT, mas eu quero ter uma previdência privada, com produtos previdenciários, a opção mais fácil, assim, que mais... Hoje em dia tem muitas opções onde achar, mas foi popularizado... Essa palavra que eu queria. Já vi? Muito. Sempre. E foi popularizado pelos bancos. Aí assim, tem os clientes que chegam pedindo, perguntando sobre. Agora é conhecimento de causa, né, Bruno? Tem as pessoas que não perguntam sobre e a gente oferece. E no meio desse bolo todo acontece muita coisa. Eu não estou generalizando aqui. Tá? Porque tem gente, cara, muito séria que faz de uma maneira muito correta. Mas, cara, as metas de previdência em banco sempre foram um negócio bizarro. Sempre foram um negócio bizarro. Porque pro banco é um negócio extremamente rentável. Entendeu? Para subsidiário do banco, né, no caso. O dinheiro fica lá durante muito tempo. Tem 2 meses de carência. Não tem como mexer. Se você colocou o dinheiro numa previdência hoje, você só pode mexer daqui 2 meses. Nesse caso, né? Entendeu? Você só pode mexer daqui 2 meses. Fato, não tem como mexer antes. E isso acabou que prostituindo algumas pessoas em relação a isso. Por quê? Cara... Adorei o adjetivo. Meta pra bater. Gente na minha jugular, querendo que eu entregasse número. Era de segunda a sexta, das 8 às 18, previdência, seguro, consórcio, capitalização, previdência, seguro, consórcio, capitalização. Mano, qual era a chance disso dar certo? 0, entendeu? E o que acontecia? Muitas vezes, quando os especialistas de investimento do banco montam uma carteira, tem lá as distribuições, né? A previdência sempre foi o último item, porque é muito longo prazo. O cara tá fazendo um negócio, velho, de muitos anos, entendeu? Então, normalmente, o aporte mensal era muito baixo, que ele teria que fazer, ou o aporte inicial, que aí o cara põe uma grana e vai pagando o restante por mês, uma merrequinha. Era tipo muito pequeno. Vamos pegar um exemplo hipotético aqui de 10 mil reais. A meta da Previdência era tipo 1 milhão. Tava longe, né? Entendeu? Estou usando números bem agressivos. Sim. Porque, cara, tem inúmeras variações para definir uma meta de banco. Mas era uma discrepância absurda. Entendeu? Então o que acontecia? Cara, eu cansei de ver gerente, tipo, tinha campanha no banco de Previdência para quem captava mais. Eu não estou falando que eu não fazia. Sim, tá. Era seu trampo na época. Mas assim, fugiu um pouco durante muitos anos de muita gente a regra. Entendeu? Eu lembro de gente ter toda a grana dela em Previdência. Tá louco. Toda a grana dela em Previdência. Primeiro que ela não é líquida, que demora mais de uma semana para cair na conta. Segundo que o imposto é absurdo. Só começa a valer a pena depois de 10 anos. E aquilo que eu falei agora há pouco, do tipo, se você vai pagando por mês, tem uma conta lá que junta os impostos dos primeiros aportes com o último, enfim. Então, cara, não era um negócio para toda a grana da pessoa estar em Previdência. Entendeu? Então isso acabou sendo difundido de uma maneira um pouco... Bruno, e eu sei que estava dentro do banco, né? Você ficou muitos anos lá. Por que você acha que era tão mais incentivado a venda de uma previdência privada, no PGBL, do que do CDB, do banco? Que estaria tudo ali dentro mesmo. Cara, porque... Primeiro que o CDB pro banco, o retorno é muito baixo. Sim. E é o prazo? E o dinheiro sai toda hora. Então você acha que a ideia do banco de vender previdência privada para as pessoas é porque cara, o dinheiro fica no caixa lá há muito tempo. Entendeu? Fica lá no caixa há muito tempo. Então, a gente tá falando de um período produtivo inteiro, né? Exato, cara. Se o cara for seguir a regra mesmo, ele vai ficar pagando o negócio 20, 30 anos, velho. Sim.
Entendeu? Como que isso não vai ser rentável para uma empresa? Sem contar, tipo, a taxa de administração do fundo. Os juros entendeu? Da alíquota. O carregamento foi tirado ao longo do tempo, mas tiraram a taxa de carregamento um pouco antes de eu sair, assim, eu lembro. Uns 3, 4 anos antes de eu sair. Aí, Fê, cara, a hora que a gente pega esse combo de tudo que a gente falou da hora que começou esse episódio até agora, aí as pessoas chegam pra gente, agora a gente entende um pouco mais por que elas confundem tanto o seguro de vida com previdência, cara. Essa confusão, acho que ela se inicia muitas vezes na mesa com o gerente, né? Porque não por maldade, acho que o Cara, não é por maldade mesmo. É tanta confusão, tanta meta, tanta coisa que ele tem que mudar, regra que ele tem que mudar no meio do jogo, poder fazer o que ele precisa fazer, porque ele tem que pagar as contas dele, Sim. que ele acaba confundindo o que ele está vendendo e acaba confundindo o que a gente está comprando. Então, eu acho que essa confusão muito de algumas pessoas confundir o seguro de vida com a previdência privada é fruto disso, né? Até porque o seguro, ele tem algumas opções, algumas possibilidades, alguns produtos que também te ajudam a formar uma reserva futuro, né? Que te Sim. dá uma forma de resgate, né, de uma provisão matemática lá na frente. Você pode tirar uma grana para trás, da mesma forma que a previdência. Então, muita gente confunde, né? Eu acho que é sempre nessa hora. Cara, a gente vai... Por isso que eu procuro tomar muito cuidado na hora que eu vou falar disso. Justamente para não... tentar minimizar o máximo possível essa confusão. Entendeu? E a gente estava até falando antes de começar aqui, que na sua cabeça não entrava. É tão diferente para mim que não fazia sentido essa confusão. Mas... O que não entrava exatamente? Como que era isso, Fê? Porque a sua cabeça antes, provavelmente é igual da grande maioria das pessoas que, cara, talvez não tenham esse conhecimento que a gente está passando agora. Então, na minha cabeça nunca fez muito sentido as pessoas confundirem previdência com seguro, né? Porque, assim, os objetivos são completamente diferentes, né? A previdência você faz, de novo, para complementar uma coisa na tua aposentadoria. Ou seja, você chegou na tua aposentadoria. Você pagou por muitos anos, lá na frente você vai tirar o resultado do teu pagamento de muitos e muitos anos. A previdência privada é para se alguma coisa deu certo. Na verdade, se tudo deu certo, né? Você guardou grana para se tudo deu certo. Você conseguiu trabalhar, você conseguiu fazer tudo que você precisava fazer, você não quer trabalhar mais. Então você vai ter uma renda passiva. Previdência privada. Características de imperabilidade e não entrar em inventário são características que eu acreditava essa confusão. A galera confundia. Mas eu não preciso me preocupar com o inventário agora porque eu tenho a previdência que vai garantir o pagamento do meu inventário. Eu falei assim, beleza, então essa confusão aqui ainda faz sentido, mas ninguém faz previdência privada para pagar inventário. Faz previdência privada porque você tem que pagar na frente, até porque você vai construir a previdência privada ao longo dos anos. A maioria das pessoas nem sabe, velho. Exato. Então, você não sabia mais uma informação, a gente está tentando ajudar a previdência privada também, falando coisas dela boa, né? Falando bem dela que as pessoas também não sabem. Mas se a previdência privada é para você chegar lá na frente, depois deu tudo certo, você ter uma grana tranquila, pra você poder viver a tua vida dele pra frente, o seguro ele vem em um outro ponto, porque assim, você não faz o seguro para dar tudo certo, você faz o seguro se der alguma coisa errada. Então o seguro ele ia na contramão disso, ele era para dar uma tranquilidade, você não precisar daquela grana da previdência, porque aquilo podia não ter sido suficiente, da mesma forma com o investimento, né? Você pode não ter qualquer outro investimento que você vai ter que colocar pouco a pouco, ele vai crescendo de pouquinho em pouquinho, ele pode não ser suficiente quando você precisa dele. E o seguro sim. Né? O seguro é exatamente para isso. E aí você tem os seguros vitalícios, né? Seguros temporários, tanto de tipo diferente que pode servir para coisas diferentes. Eu tenho um caso todo mundo tem algum caso parecido, né? Sim. De algum cliente que conversou. Mas 200 mil casos. Sim, vários casos. Mas eu tenho um cliente meu que assim, a gente demorou, a gente tive que explicar bastante, porque eu acho que muito justamente por causa de confusões que foram geradas na cabeça dele ao longo dos anos, que ele era um caso muito clássico, era muito simples de entender que ele precisava de um seguro de vida, porque ele tinha uma necessidade de complementar um dependente que era imediata, ou seja, se ele não tivesse ali para poder dar o apoio financeiro que ele dava naquele momento, a gente precisava complementar com uma grana muito alta, muito rápido, né? E na confusão que ele estava na cabeça dele, ele achava que se ele tivesse uma boa previdência privada, aquilo daria resultado pro dependente dele. Tipo, ele daria aquela tranquilidade pro dependente financeiro dele. Só que o problema ele poderia não ter os 20, 30 anos para poder pagar a previdência privada. Ele poderia precisar garantir essa previdência privada daqui 1, 2, 5 anos. E aí não teria nada de grana lá. Teria que pagar todo ali, teria todos os problemas, né? Não seria suficiente. Então ele percebeu que o objetivo do seguro de vida era muito claro para dar a segurança de uma coisa que era inegociável, que era o futuro e a garantia da tranquilidade do padrão de vida dependente dele.
A previdência privada não vai te dar isso. Porque você não sabe quando você vai precisar. Você não sabe quando você vai parar de pagar, se você tiver que parar de pagar. Exato. Tipo, você não sabe se deu tempo de encher o copo. Sim. O seguro já tá cheio. Então, hoje eu entendo um pouco melhor porque que as pessoas confundem. Espero que, pô, se você não entendia, essa confusão existe. Se você era confuso, espero que você não esteja mais. Mas os objetivos são extremamente diferentes, né? Sim. Seguro de vida garante. Previdência é para complementar lá na frente, deu tudo certo. E tem... Eu, basicamente, pra mim, Fê, tem 2 pontos, mas é uma opinião minha, tá? Pelo fato da previdência, quando você faz, você tem que colocar um beneficiário. Esse é outro ponto também. Mano, parece um negócio muito idiota. Mas toda previdência que você faz, você tem que deixar pra alguém. Ou, não tem pra quem deixar, então coloca conforme a legislação. Parente de primeiro grau, herdeiro, enfim. E, cara, quando você vai fazer um seguro, a gente começa a conversar e mostrar pra pessoa que pessoas que dependem dela, dependentes financeiros, podem ter problema se ela tiver alguma vulnerabilidade de saúde, vem o primeiro gatilho. É similar à previdência. Não é. Mas a gente vai falar disso. Aí a gente entra na seara que esse tipo de seguro não é comum em todas as seguradoras, são algumas só que trabalham, a gente trabalha com ele. Ele ficou muito famoso nos Estados Unidos e existem produtos que são chamados de seguro vitalícios, que o contratante tem uma garantia para a família dele, ou para ele mesmo em caso de invalidez total, para o resto da vida. Para o resto da vida. O seguro não vai acabar quando ele for mais velho. É uma garantia eterna. Que, ao mesmo tempo, se ele não quiser, ele pode vender esse seguro de volta para a seguradora. Eu estou usando o termo vender para ficar claro para vocês entenderem. Mas, em resumo, o cara cancela a pólice. Tá? E pega o dinheiro de volta. Entendeu? E tem diversos prazos, eu não vou ficar entrando nesse mérito. Detalhes, mas, em resumo, é isso que acontece. A gente falar disso que as pessoas confundem. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. A previdência privada você pode pagar durante 2 meses e ficar doente. Você vai ter juntado ali, sei lá, 3 mil reais. Vai. Você pagou. Vai ter juntado 3 mil reais. Você vai fazer o que com isso se você tiver um problema sério de saúde? Porra nenhuma, entendeu? Exatamente. Então, assim, são confusões que estão enraizadas há muitos anos, né? Então, a gente espera que um episódio curto, né, com informações bem práticas e pontuais, mas a gente espera que isso aqui tenha desmistificado, tenha ajudado a clarear um pouquinho mais. E tem muita coisa envolvida dentro ainda que, cabe de conversa, mas aí, chama a gente pra trocar ideia. Assim, se você ainda ficou com alguma dúvida, se quer entender um pouco melhor, você tem uma previdência, acha que isso aqui tá te aguentando, você quer entender um pouco melhor como é que, por que você só tem previdência, agora, pelo amor de Deus, né? Velho, para com isso. Mas não tem nada, não tem certo e errado, tem objetivos. Opções. Objetivos e opções, exato. Objetivos e opções, é isso que acontece. O fato de você ter uma previdência privada não quer dizer que você não possa ter outras opções que te garantam um bom futuro, que é o tiozinho que tem as casinhas lá na rua. Exatamente. Entendeu? Então, chama a gente para trocar ideia se precisar. Eu espero que vocês aproveitem muito esse episódio, porque, cara, tem muita informação aqui que pode te ajudar na hora que te falarem de previdência e seguro, entre outras coisas. E fica ligado que vem mais por aí. E a gente se vê no próximo. Siga o canal. Siga nas redes sociais. Curta, comenta, compartilha, liga a notificação. Ativa a notificação, sininho. Nos segue nas redes sociais aqui. No Instagram. F Bornelli aqui. Bruno.toledolp. E não esqueça de continuar nos acompanhando. A gente se vê. Fiquem bem, pessoal. Beijo.